Eu sou Emanuele Ribeiro, setorista do Vasco no GE. Globo. Desta vez estou aqui em frente ao Drive Pink Stadium, estádio que será palco do próximo amistoso do clube nos Estados Unidos. O estádio pertence ao Inter Miami, que é o adversário do próximo sábado, às 9h30 da noite. Depois disso, o Vasco encerra sua pré-temporada por aqui e volta para o Rio de Janeiro. E o Drive Pink Stadium, ele fica ao lado do centro de treinamentos do Inter Miami, que tem sido a casa de treinos do Vasco aqui na Flórida. O time, por exemplo, foi para Orlando na última terça enfrentar o River Plate, mas havia se preparado antes aqui nas instalações do Inter e depois voltou aqui para Fort Lauderdale, cidade que fica perto de Miami, para encerrar a preparação. Treinou na quinta-feira, treina nesta sexta, encerrando aí os últimos ajustes para esse segundo amistoso. Expectativa muito grande do torcedor por mudanças no time de Barbieri, principalmente do meio campo para frente, com as entradas de Jair e Orediano no time titular. Os dois entraram no segundo tempo contra o River Plate, foram muito bem. O Jair, principalmente, parece estar bem entrosado, já adaptado ao trabalho do Barbieri e ao elenco vascaíno, um jogador que gera muitas expectativas para a temporada. O Orediano também está pedindo caminho para ganhar uma chance como titular, já vinha treinando bem. Ele perdeu a vaga para o Eric Marcos no último jogo. O Eric Marcos, que é um jovem da base do Vasco, muito promissor, mas que não entrou tão bem contra o River Plate. Pesa a questão da idade, maturidade, do nervosismo. E o Barbieri, ele quer voltar para o Brasil com um time mais perto do ideal para retomar lá a disputa do Campeonato Carioca. Por isso, esse segundo jogo deve ter mais testes pensando nessa questão da equipe titular. Outra expectativa é ver o goleiro Ivan em ação. Ele que não participou do primeiro amistoso, ainda trabalha a questão física, mas deve ganhar minutagem sim nesta segunda partida. O Barbieri encerrando a preparação, preparando mudanças aí para esse time. Acho que a principal dúvida, a principal dor de cabeça seria ali no meio campo, para encaixar Jair, Figueiredo juntos. Figueiredo, que é atacante, vem sendo testado ali como volante, até entrou bem no primeiro jogo contra o River Plate, fez um primeiro tempo equilibrado, bom, depois acabou caindo de rendimento junto com o restante da equipe. E além de Figueiredo e Jair, quem também briga ali por um espaço é o Zé Gabriel, que já estava no elenco no ano passado. É um dos únicos jogadores no Vasco hoje com características de primeiro volante, por isso acabou largando na frente também no primeiro amistoso. Mas o Jair é um jogador que talvez pode fazer essa função, mais atrasado ali no meio campo, encostado mais nos zagueiros, até fez um pouquinho desse papel no segundo tempo contra o River Plate. Então, expectativa grande para ver o que o Barbieri prepara para este segundo jogo. E além das questões esportivas, essa viagem aqui para os Estados Unidos pode render frutos também fora de campo, isso porque o Vasco tem na agenda encontros com a 777 Partners, que detém 70% da SAF do clube. Quem representa o Vasco nisso é o CEO Luiz Melo, que esteve nos últimos dias em um retiro de negócios com executivos da empresa americana, trocando ideias, falando sobre aí os próximos passos da SAF do Vasco. E uma das coisas que o Vasco pode levar de referência para o Brasil são as estruturas que o time usa aqui nos Estados Unidos, tanto do Explorer Stadium, o estádio lá de Orlando, quanto do Drive Pink Stadium e do centro de treinamentos do Inter Miami, um centro de treinamentos moderno. Tem 7 campos, 6 de grama natural, 1 de grama artificial, além de outras instalações de primeiro nível, como academia, salas para a comissão técnica e outros funcionários do clube, refeitório, vestiário. O Drive Pink Stadium também é um estádio muito bonito, muito vistoso. Um estádio, inclusive, que foi reformado pelo clube do David Beckham. David Beckham é o sócio proprietário do Inter Miami. Esse estádio pertence à cidade de Fort Lauderdale, na verdade, mas o Inter Miami conseguiu uma concessão para usá-lo por 50 anos, fez algumas boas reformas no estádio, mas é um estádio provisório. Isso porque o Inter tem um projeto para construir um estádio em Miami, já teve aprovação da cidade de Miami, as obras já estão aí para começar, deve dar andamento nos próximos anos. A expectativa é que em 2025 esse estádio de primeira geração esteja pronto lá em Miami para uso do Inter e das categorias de base.
Aqui no CT do Inter Miami não treinam só os jogadores profissionais, mas sim os jogadores da base do clube, desde o Sub-13. Acho que é outro exemplo positivo para o Vasco, que já tem nos planos fazer essa integração nos treinos, principalmente com o Sub-20, a princípio, já que a estrutura lá do CT Moacir Barbosa não é tão espaçosa, depende de acordo com a prefeitura também para ampliação, mas já seria uma conquista grande do Vasco levar o Sub-20 para treinar ao lado do profissional, até porque o processo de integração no clube é um processo que rendeu frutos nos últimos anos e é uma das prioridades também da 777 Partners, que pensa em fazer reformas no CT Moacir Barbosa. Também tem a questão de São Januário, o estádio que pertence ao clube associativo, mas que tem projetos para modernização, ampliação. O Vasco conversa isso com a prefeitura, talvez vai precisar de uma iniciativa privada para colocar em prática também, ou então até mesmo uma parceria com a 777 Partners, o que pode sair de positivo aqui dessa viagem dos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, o Vasco pode levar boas notícias para o torcedor, não só na questão esportiva de investimento no elenco, mas também na questão de investimento na estrutura do clube. A gente vai trazendo aqui todas as informações desse segundo amistoso contra o Inter Miami, também dessa viagem muito produtiva do Vasco para os Estados Unidos.